Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa terceira aula de Ambiente Financeiro Digital. Olá, professora, tudo bem? Olá, professor Eliezer, olá, alunos. Então, antes de começarmos aí a nossa terceira aula, né, aqueles avisos pontuais que são pertinentes aí à nossa disciplina, as atividades 1, principalmente essa, né, que está com os prazos já de esgotamento, então se atente ali ao calendário da disciplina, não percam essa atividade. Também atividade mapa, atividade 2 e atividade 3 em curso. Também procure acompanhar ali o prazo dela de encerramento, bem como também os projetos de extensão, né? São uma grande importância ao curso, à formação de vocês. As horas de extensão são necessárias para a formação, então não deixe para o último momento também, assim como as atividades complementares.
Então, passando aí as informações, passo a palavra ao professor. Excelente aula. Olá, professor, muito obrigada. E aí, caros alunos, vamos aqui para a nossa terceira aula. E depois, na nossa quarta aula, né, professor Elias, os alunos falam para nós se o Brasil ganhou ou não. Estamos aí Exatamente. estamos aí na expectativa, né? Se o Brasil vai passar ou não. E tudo isso tem impacto econômico aqui, viu, gente? Porque a Copa do Mundo movimenta a economia, temos aí, né, as bets que o pessoal ganha dinheiro aplicando, mas é um outro momento para a gente falar sobre educação financeira e esses investimentos, essas aplicações financeiras nas bets aí, que é jogo, né? Tomar cuidado com isso. Mas aí vocês contem para a gente na próxima semana se na casa de vocês o Brasil ganhou. Espero que na minha sim, viu, gente? Vamos lá compartilhar a nossa aula, que nós temos bastante coisa para tratar. Essa nossa disciplina, ela é, deixa eu colocar aqui na apresentação para ela aumentar. Espera aí. Então vamos lá, né? Então, assim, só retomando um pouquinho, eu sempre gosto de falar o que a gente falou um pouco na aula anterior. Então, na aula anterior, ela foi uma aula voltada para falar das fintechs. Então, a nossa primeira aula, eu falei para vocês sobre como que está estruturado o sistema financeiro nacional, como que foi a sua evolução ao longo dos anos até chegar nessa idade contemporânea que nós estamos hoje, o ano de 2026. Na aula passada, nós tratamos de forma mais específica do que eram as fintechs, né? O que são fintechs, o que pode ser uma fintech, as suas funcionalidades, seus tipos, quem as regulamenta. E na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, né, sobre esses conceitos da área financeira, tecnológicos, que estão relacionados ao mobile bank, ao Pix e o futuro digital, mais especificamente o que é um Bitcoin, o que são blockchains, né? Ou seja, né, as criptomoedas e quais os outros tipos de instrumentos financeiros que vão agregando, né, a essas startups, a essas fintechs que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as possibilidades de serviços financeiros via mobile bank. E aí, vamos relembrar o que é esse conceito de mobile bank, que é o aplicativo nos celulares, tá? Então, por que eu passei aquela evoluçãozinha para vocês, tanto na aula 1 como na aula 2, para a gente ir entendendo a diferença de conceitos, que vai virando tudo uma mistura, tá? Vamos discutir as principais mudanças trazidas pelos pagamentos digitais ao sistema financeiro nacional. Então, eu quero tratar com vocês hoje o que são meios de pagamentos, né? E os pagamentos digitais é um tipo de meio de pagamento. E qual a sua diferença com relação à moeda tradicional, que é o papel moeda, o dinheiro? Nós vamos explorar os principais benefícios e os desafios desses meios de pagamentos, conhecer o funcionamento das criptomoedas e dos ativos digitais, compreender o funcionamento das finanças descentralizadas, que é o DEF, e investigar um pouco mais sobre alguns conceitos como blockchain, metaverso, NFTs, esses principalmente na nossa próxima aula, mas eu já vou dar uma introduzida aqui para vocês, esses conceitos que a gente vai trabalhar na aula que vem. Então, a aula de hoje, ela é uma aula que ela está bem concentrada na unidade 3 do nosso livro, a unidade 4 e 5 eu vou abordar na nossa última aula. E a nossa aula de hoje, ela está centrada em duas temáticas principais. A primeira delas é pagamentos digitais e mobile banking. E a segunda etapa da nossa aula, nós vamos falar sobre o futuro das transações financeiras, o que nós temos de tendências por aí e nos aprofundar um pouco mais sobre esse futuro na próxima aula, porque vocês vão ver que é muito conteúdo para a gente trabalhar. Então, começando a nossa aula, hoje eu quero falar, trazer isso aqui, a gente já tratou em aulas anteriores o conceito, mas vamos entender um pouco mais sobre o que é o mobile
Banking. Então, dentro daquela nossa evolução, né, nós tivemos então que o Internet Banking, ele começou a ser desenvolvido depois do Plano Real, ali no segundo meados da década de 90, e o Internet Banking, ele representa o acesso via internet em qualquer dispositivo, incluindo computadores e notebooks. Então, o Internet Banking quer você ter, além do banco tradicional na sua forma física, né, com caixas eletrônicos, né, você começa a ter as páginas desses bancos na internet e poder fazer alguns serviços bancários que antes você tinha que ir no banco físico, agora você vai para um banco que ele está na internet. Isso a gente chama de internet banking. A evolução disso e também com a evolução da tecnologia dos celulares e a democratização do celular no mundo e também na economia brasileira, o que é a democratização do celular? Os celulares começaram a ser produzidos em maior escala, o preço deles diminuiu e, junto com uma estabilidade econômica, fez com que o brasileiro pudesse comprar parcelado, ou seja, o brasileiro começou a ter acesso ao crédito. E aí, a tecnologia, tanto, né, o fato das pessoas poderem ter o aparelho, que é o hardware, com a inovação do software, que são as tecnologias acopladas aos celulares, deu a viabilidade para que começassem a ser desenvolvidos aplicativos bancários que vão dar origem, então, ao conceito de mobile banking, né? Que é o acesso via celular ou tablet dos bancos. Então, hoje, nós conseguimos fazer praticamente tudo o que precisamos via aplicativo, inclusive, né, pegar empréstimos, fazer investimentos, né, realizar pagamentos de boletos, né, pagar o IPVA, IPTU, tudo por aplicativo do nosso banco, né? Que além de ter, aí vamos pensar no banco tradicional, que além de ter aquele banco físico, agora a gente tem um aplicativo desse banco. Ou alguns já são 100% digital, né? Como o C6 Banking, por exemplo, tá? Mas agora a gente tem um aplicativo. Então, quando a gente fala do conceito mobile banking, significa que é um banco móvel dentro do nosso celular, dentro do nosso tablet, através de apps. Então, isso foi possível, né? Através do desenvolvimento dessas tecnologias nos telefones e também porque os telefones celulares ficaram mais baratos e os tablets, e todas as pessoas, né, conseguem ter de diferentes classes sociais. Quais são os serviços que esses aplicativos trazem? Então, a gente consegue ver o nosso saldo, a gente consegue colocar o nosso dinheiro em CDBs, aplicar na poupança, conseguimos realizar transferências, realizar pagamentos, realizar investimentos. Tem inclusive o item investimento no meu aplicativo do Santander, que é o banco com que eu trabalho, tá? Conseguimos realizar empréstimos, ainda de repente, né, dentro do seu poder aquisitivo, da sua renda e tudo mais, talvez não empréstimos tão grandes, ainda tem uma certa burocracia, mas ainda conseguimos realizar empréstimos, créditos pré-aprovados ali. Utilizamos nossos cartões de crédito, a gente tem um cartão que nem o Santander, no meu caso, eu tenho um cartão virtual e eu tenho um cartão nacional. Consigo habilitar esse meu cartão de crédito a nível internacional, consigo fazer câmbio internacional, ou seja, tenho várias coisas que antes eu fazia nas agências físicas, que agora eu estou fazendo via banco, né? Então, tudo isso daqui, ele dá uma diferença muito grande para a gente quando a gente vai trabalhar aí com esses aplicativos, né? E por que que ele cresceu tanto? Porque lembra que eu falei para vocês que uma inovação, para que ela possa fazer sentido, para que ela possa ser configurada como inovação, ela tem que ter uma aceitação do
público, ela tem que ser utilizada, ela tem que ser funcional, ela tem que ser necessária. Porque se isso não acontecer, significa que ela é apenas uma invenção, né? E de invenção, muitas são feitas todos os tempos, todas as horas, né? Todos os dias, praticamente. Mas ela se torna inovação quando ela é utilizada. Então, o Mobile Bank, ele cresceu tanto porque ele veio curar uma necessidade, né? Das pessoas que precisam ter aquele tipo de tecnologia. Uma dessas necessidades está relacionada ao fator tempo, ou seja, as pessoas, elas não querem perder muito tempo em longas filas no banco ou com o crescimento das cidades, principalmente quem mora nas grandes metrópoles, né? Você ir ao banco significa você enfrentar trânsito. Imagina uma cidade como São Paulo, imagina uma cidade como Curitiba, como Rio de Janeiro, né? Você tem que se deslocar, de repente a agência bancária é longe do teu local de trabalho, você tem que se deslocar e você fica muito tempo, né, para poder fazer algo que é simples, rápido, que você poderia fazer na sua casa. Então, essa necessidade uma dessas necessidades é o fator tempo, o que envolve custos também, né? Outra delas está relacionado às gerações, a nova geração que nós temos agora. Então, assim, a partir do ano 2000, o que que acontece no ano 2000? Um aumento acelerado das telecomunicações, das tecnologias de telecomunicações, da internet, o fato de você ter uma internet mais eficiente, principalmente de 2010 para cá, nós já estamos com o 5G sendo implantado no Brasil, né? Ou seja, uma internet mais rápida, uma internet de fibra ótica que a gente consegue ter na nossa casa, no nosso trabalho. Então, tudo isso faz com que muitas pessoas que nasceram depois do ano 2000 já nascem na era da internet, né? Então, são gerações inteiras que já nasceram conectadas às tecnologias. E, naturalmente, elas vão querer adotar serviços móveis para todas as áreas da sua vida. São as pessoas que mais compram no e-commerce, né? Que são os jovens de hoje, mais compram no e-commerce e elas conseguem pegar o celular e fazer tudo muito mais rápido nele. Então, nós estamos uma mudança do perfil do consumidor, principalmente das gerações que já nascem na era da internet. Outra delas é que o mundo já é digital, a evolução do e-commerce foi gigantesca, grande parte dela já vinha uma tendência, já vinha tudo isso, mas a Covid-19, né, aquela pandemia que nós passamos no ano de 2020 e 2021 de forma mais intensa, que fez com que muitas das tecnologias que de repente seriam lançadas posteriormente foram antecipadas. Então, principalmente, né, depois da pandemia, houve um aumento acelerado das compras online. Se as compras online já existiam, né, com a pandemia, ela se tornou ainda maior. Pessoas que gostavam, né, de comprar, fazer compras físicas com a pandemia, porque muitas empresas tiveram que se adaptar, elas começaram a testar fazer compras online, muitas gostaram, né? E vários tipos de serviços migraram do físico para o online e ali permaneceram, tá? Então, o mundo ele se torna cada vez mais digital e muito desse processo acelerado na época da pandemia. E os bancos seguiram essa tendência natural, que para nós, tudo que é serviço, né, se puder ser resolvido de forma digital, melhor ainda, né? E você poder fazer pagamentos, porque você tem um pagamento digital que é mais rápido e instantâneo, o que que ele faz? Ele amplia e muito a circulação de moeda na nossa economia. E isso gera um círculo virtuoso para o comércio, tá?
Um outro tipo do porquê que as mobile banks cresceram está relacionado à competitividade. O mercado financeiro principalmente o mercado bancário, é um mercado de oligopólio. O que que é uma estrutura de oligopólio? A estrutura de oligopólio significa que nós temos uma quantidade específica, não muito grande, né, de empresas do setor financeiro que dominam o mercado. Então, um oligopólio significa que eu não tenho 3.000 tipos de empresas, de bancos dentro da nossa economia, né? Ou de instituições financeiras de pagamentos. Eu tenho um número limitado e essas empresas elas se tornam grandes. Então significa que o mercado financeiro, né, ele já tem uma estrutura de oligopólio que mostra uma elevada competitividade entre essas estruturas. E o aparecimento das fintechs, nós vimos na aula passada que hoje, só no Brasil, nós temos em torno de 1.500 fintechs, pelo menos 30% delas são bancos digitais. Isso significa que nós, com o aparecimento dessas empresas, dentro de um mercado oligopolista que já é extremamente competitivo, ela tornou a competitividade entre essas agências muito maior, porque a migração de pessoas para aquela agência que consegue oferecer um serviço com melhor qualidade, que seja mais ágil, com menos custo, ela é instantânea, ela é rápida. Então, a digitalização tornou-se um fator decisivo para poder reter clientes e atrair novos clientes para as agências, né, principalmente do setor financeiro. Então, elevada competitividade. A competitividade também está relacionada ao fato de que hoje, né, a gente consegue saber de forma muito fácil, muito rápida, o que outras instituições estão fazendo, porque nós temos o Facebook, porque nós temos o Instagram, porque nós temos o LinkedIn, porque nós temos esse marketing nos aparelhos celulares, né, e nos aplicativos de redes sociais, que é muito rápido, é barato e a gente faz com que o público tenha um acesso à informação muito mais uniforme. O que antes era conhecimento de alguns, agora você tem isso de forma mais uniforme para todas as classes sociais dentro por causa, por exemplo, do Instagram. Então, isso também fez com que aumentasse a competitividade. Nós não devemos esquecer que nós tivemos um presidente da República, que foi o Bolsonaro, que conseguiu se eleger a presidente do Brasil fazendo campanha utilizando apenas as redes sociais, porque ele não tinha muito dinheiro para fazer campanhas presenciais e viajar. Ele concentrou toda a sua campanha utilizando o Instagram. E aí fez grande parte da sua campanha estava ali, e ele se tornou presidente da República. Então, as redes sociais, elas geram essa competitividade também absurda, porque essas pequenas fintechs que vão se lançando, muitas startups do setor financeiro, elas conseguem ter essa visibilidade por causa da democratização da comunicação que é feita através desses tipos de tecnologias, tá? E também a demanda do cliente, né? Ou seja, com a mudança do perfil do consumidor, com esses nativos digitais, que são as pessoas que nasceram após o ano 2000, já na era da internet, juntamente com uma tendência de crescimento das grandes cidades, e transformando muitas em grandes metrópoles. Maringá, por exemplo, não era metrópole até uns anos atrás, e hoje ela já se tornou uma metrópole, né? Então, tudo isso faz com que a demanda do cliente, os consumidores se tornem mais exigentes, exigindo agilidade, né? Menor custo, né? Não querem mais se deslocar para para agências físicas ou perder tempo no trânsito. Então, todas essas mudanças, né,
não ocorreram por vontade própria, elas foram resultado das pressões dos consumidores e da concorrência. Então, é importante a gente entender o contexto, né? O Mobile Bank, como que ele pode ser utilizado também como uma ferramenta de gestão? Ele é uma ferramenta de gestão porque ele integra serviços de múltiplas instituições via Open Banking, né, que é um sistema bancário aberto e compartilhado. Aí lembrando do que significa o Open Banking, né? O Open Bank ou Open Finance, que nós aprendemos também na aula passada, ele é um conceito que mostra que os nossos dados, que antes eram de apenas uma instituição, porque para a gente poder abrir uma conta em uma determinada instituição, eu tinha que levar toda a documentação. Se eu quisesse abrir a conta em uma outra instituição, eu tinha que levar tudo de novo para outro banco. Agora, com o conceito de Open Banking ou Open Finance, eu, como usuário, como dono daquela informação, sou eu que falo para o banco e o autorizo a compartilhar com outras instituições. Então, o Mobile Bank, ele integra esses serviços de Open Bank, ampliando, então, a gestão financeira pessoal e empresarial, porque ele pode integralizar dentro de um único aplicativo, e daí entra aqueles super apps, né? Aqueles meus investimentos que estavam diluídos em outras instituições, por exemplo, né? Alguns itens são importantes quando a gente fala, né, de utilizar o Mobile Bank, que são os aplicativos nos celulares, como uma ferramenta de gestão, né? Significa que eu consigo ter informações em tempo real, ou seja, possuo notificações instantâneas de movimentação que permitem meu controle imediato dos gastos, inclusive inibir fraudes, porque tudo que é gasto no meu cartão de crédito, no Santander, por exemplo, vem de forma instantânea para mim tudo que toda a movimentação financeira que é realizada. E olha, gente, eu vou te dizer uma coisa, eu já consegui por causa disso, né, barrar que pessoas utilizassem o meu cartão, né, para utilizar o Uber. Eles clonaram o meu cartão, eu não sei como conseguiram fazer isso, né? Clonaram o meu cartão e fizeram mais de 30 viagens de Uber utilizando o meu cartão de crédito. E como que eu fiquei sabendo disso? Porque eu tenho uma notificação instantânea do banco no meu celular. E imediatamente eu bloqueei o meu cartão, bloqueei aquelas compras e eu tive um cartão novo que foi me enviado. Então, se isso não estivesse dentro das funcionalidades do aplicativo, eu ia ter um ônus muito grande, porque foi assim em torno de R$ 10.000 que eles utilizaram do meu cartão para poder fazer corridas de Uber lá no estado de São Paulo. Então, você imagina, né? Planos de poupança, né? Então, eu consigo, dentro do aplicativo, definir metas com nome, prazo, valor mensal, né? Para ter uma poupança programada. Então, todos os meses você tem uma programação de débito automático da minha conta corrente, transferência, né? Débito não, mas transferências da minha conta, tanto para poupança quanto para CDB. Consigo fazer telereuniões, então, alguns clientes podem fazer videochamadas ou conversar com o seu gerente via aplicativo. Eu tenho isso de forma muito fácil dentro do meu aplicativo Santander e também do Banco do Brasil. E o acesso a tempo real facilita identificar e contestar transações não reconhecíveis, como prevenções e fraudes, por exemplo, tá? Quais são os grandes desafios e cuidados nos aplicativos dos mobile bankings, né? A segurança constante, bancos, eles investem hoje, né, com os bancos digitais e a migração dos bancos físicos tradicionais também para bancos digitais, então você vê que toda a rede bancária, seja ela Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú Unibanco, né, todos esses bancos tradicionais, eles têm o seu banco digital e eles estão diminuindo as suas agências físicas para reduzir custos, né? Porque daí você reduz custo de todos os tipos que você imaginar.
né? Tanto custos operacionais como os custos administrativos, tá? E, logicamente, agora você reduz um custo operacional físico e você aumenta, né, os custos na contratação e no desenvolvimento de tecnologias para, para questões de segurança, né, frente a crimes cibernéticos. Isso é tão importante, gente, que eu fiz um indicador para o Brasil não, para Maringá agora nessa questão de crimes cibernéticos, né, de estelionato, que 85% é crime de cibernético contra a pessoa física, nessa questão financeira e pessoa jurídica em termos financeiros, cresceu de 2015 para cá mais de 300% as notificações desse tipo de crime. Tamanho é um aumento que nós estamos tendo. Então, as tecnologias elas vão evoluindo, juntamente com elas tem que evoluir a forma de investigação, as tecnologias de segurança e também a legislação para normatizar, né, esse tipo de crime. Choques de gerações, isso aqui a gente está vivendo, né? Públicos mais velhos são mais analógicos, possuem uma maior dificuldade para utilizar os aplicativos. Então, os bancos oferecem, né? Tem que oferecer suporte, treinamento dedicado, e os aplicativos eles têm que ser simples e de fácil entendimento ao público, principalmente porque nós estamos num momento de transição de gerações. Eu nasci na época de analógica e vivi essa transição para o digital. Então, eu trabalho os dois, né? E alguns aplicativos eu tenho até dificuldade. Agora, eu fico imaginando o público mais velho. A infraestrutura de TI, ou seja, existe uma demanda crescente por profissionais qualificados em tecnologia da informação no setor. E isso hoje é um problema para o Brasil. Por que que é um problema? Porque depois da pandemia, quem é formado em tecnologia da informação, seja em engenharia de software ou todas as áreas afins, e o trabalho, como é um trabalho tecnológico, é um trabalho de serviço, eu preciso ter o meu computador e as ferramentas para poder trabalhar, eu não necessariamente mais tenho que estar numa empresa física, né? Então, eu posso trabalhar home office na minha casa e isso a pandemia acelerou. Então, significa que os profissionais podem morar em Maringá e trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar na Índia e vice-versa. Então, não tem mais o local. E qual é o grande desafio que nós temos? Que mesmo que a gente, pelo menos aqui em Maringá, né, nós temos vários cursos de formação para as pessoas de TI, a gente forma muitos alunos, e mesmo assim não é o suficiente, porque hoje nós temos mais de 2.000 empresas de TI aqui dentro da nossa cidade, todas demandando é, pessoas, e essas pessoas, mesmo que elas estejam se formando em Maringá, elas podem morar aqui e trabalhar no mundo. Eu mesmo tenho um primo que é formado em engenharia de software e ele trabalha para uma empresa de São Paulo, trabalha para a TOTUS de São Paulo. Eu tenho um irmão que é formado em engenharia eletroeletrônica, também trabalha no setor de TI, ele mora em Aracaju e ele trabalha para uma empresa que é de Brasília, que fornece, que trabalha toda essa parte de sistemas para o governo federal. Então, ou seja, né, não existe mais o local. E isso acaba se tornando um grande desafio para as empresas e uma grande oportunidade de mercado para quem é da área e gosta dessa área da tecnologia da informação. E os apps, eles acabam, cada vez são mais completos, né? Exemplo dos super apps que envolvem uma N funcionalidades que eles possuem, têm que ter, né, para que ele seja um aplicativo que o consumidor queira obter, né? Então ele não basta ter apenas as funções simples, né? Principalmente os aplicativos do setor financeiro. E a tendência é ir agregando mais funcionalidades cada vez mais. Então os desafios eles trazem grandes oportunidades, geram novos negócios, parceria e demanda por profissionais qualificados em várias áreas, mas todas elas relacionadas a esse ambiente digital, tá? Bom,
qual que é a relação entre nativos digitais e o papel dos bancos múltiplos, né? Então, nativos digitais é a geração que nasce integrada ao mundo digital, dominando de forma natural e espontânea essas tecnologias do mobile banking, internet banking, em contraste com públicos mais velhos que enfrentam essa adaptação. Então, por isso é muito comum que os bancos realizem ações, né, para ensinar o uso de aplicativos, educação financeira, né, para evitar com que essas pessoas vão até a rede bancária. Por quê? A gente tem que ensinar os mais velhos a usar essas novas tecnologias para que a rede bancária ela acaba a estrutura física possa se tornar cada vez menor com o objetivo de reduzir realmente custos, tá? Um banco múltiplo, o que que seria um banco múltiplo? Ele atende mais de uma carteira de produtos, né? Então, só para a gente entender, um banco múltiplo é um banco tradicional. Qual que é esse banco tradicional? Lá com a reforma bancária, né, na década de 60, onde foi criado o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, e onde definiu o que que é um banco comercial e o que que é um banco de investimento, quando você junta um banco comercial com um banco de investimentos, né, você vai ter as funções dos dois, você vai ter um banco múltiplo. Então, um banco múltiplo, que é praticamente todos os bancos comerciais que nós temos no Brasil, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e tal, todos são bancos múltiplos, por quê? Porque além das pessoas poderem ter uma conta corrente nele, que é uma característica dos bancos comerciais, essas pessoas também podem realizar investimentos, né? Os bancos comerciais também emitem títulos de dívida privada para que as pessoas possam investir nesses títulos, como CDB, LCI, LCA, e também trabalham com fundos de investimento. Então, quando ele entra com essas carteiras, que é própria e específica de bancos de investimentos, ele é um banco múltiplo. E qual é a relação dele com esses nativos digitais, né? Então, esses bancos múltiplos, que são tradicionais, eles têm que ter ainda a agência física, né? Os caixas eletrônicos, as pessoas que ajudam lá, e tem que ter também o banco digital, né? Juntamente com as fintechs que eles acabam comprando, que é para atender esse outro público que são esses nativos digitais. Então ele tem que trabalhar com esses dois públicos. Mas só para a gente entender a diferença entre um banco múltiplo, né, que tem agência física e digital, de um banco 100% digital, que é um tipo de fintech, é importante a gente entender qual que é o seu principal papel, né? Então, o banco múltiplo, ele tende a ter uma carteira de produtos maior, ele é um banco comercial, ele é um banco de investimentos, né? Ele tem, inclusive, seguros, né? O Banco do Brasil vende seguros, o Banco do Brasil vende previdência privada, então tem uma carteira enorme de produtos. Ele oferece, né, produtos financeiros mais robustos, com um limite de crédito mais alto, então, principalmente, aqueles créditos empresariais para investimentos, né? Além disso, ele oferece uma assessoria de investimentos mais complexos. Seu principal papel, né, é captar recursos, né, de agentes superavitários, ou seja, pessoas que queiram e deixem o seu dinheiro aplicado no banco para emprestar aos agentes deficitários, que são aqueles que precisam pegar um empréstimo, um financiamento, seja para investir numa empresa, seja para comprar um bem de valor agregado maior, como uma casa, como um automóvel, né? Então ele faz essa arbitragem, né? Ou seja, eu deixo o meu dinheiro aplicado na poupança a 6% ao ano e aquele dinheiro não fica lá. O banco pega parte daquele dinheiro para emprestar para crédito imobiliário, cobrando lá 15, 16% de juros ao ano, né? E me paga 6%. Então, o banco múltiplo, pelo fato de nós podermos ser correntistas, ele faz esse papel, que é essa ligação entre agentes superavitários e agentes deficitários através dos empréstimos. E fazendo isso, ele gera um efeito multiplicador na moeda dentro da nossa economia.
Os bancos digitais já são aqueles que estão 100% online. Quais são as suas principais vantagens, né? O atendimento, então, é 100% online, através de aplicativos ou plataforma web, sem agência presencial. Isso gerou por muito tempo um pouco de insegurança, principalmente aqueles mais velhos que estão acostumados com as agências físicas, né? Ele não tem aquela agência física onde ele pode falar, onde pode tirar dúvida, é 100% online, então tem que haver uma adaptação. A questão da agilidade, ele foca na desburocratização, o autoatendimento e processos automatizados. Então, você tem o autoatendimento, significa que você tem que aprender sozinho. Muitas pessoas não gostam, porque, por isso que muita gente ainda tem o seu banco físico. Eu vejo isso entre eu e meu marido é mais novo que eu, e ele gosta de banco 100% digital. E eu já gosto desse banco múltiplo, aonde eu tenho agência física, eu posso ligar para o meu gerente se por acaso acontecer alguma coisa, porque eu fico insegura no banco 100% digital. Por quê? Exatamente porque eu nasci antes dessa transição, eu vivi mais tempo, né, a era não internet, tá? Os custos, por não possuir, logicamente, infraestrutura física, costuma isentar os clientes de tarifas de manutenção de conta e oferecer taxas mais vantajosas. Lembrando que o primeiro aplicativo, né, que foi instituído na nossa economia foi do Itaú, com 100% do cartão de crédito sem custos, né? E aí todo mundo dizia que ele era louco, né? Mas foi o Itaú que lançou o primeiro aplicativo sem custo nenhum, custo zero no cartão de crédito, tá? E ele fez isso porque a ideia é que as pessoas pudessem ser entrar nesse aplicativo, né, utilizar o seu cartão para ele poder ganhar de outras formas, tá? Os serviços bancários digitais são diversos, né? Entram desde a questão de pagamentos, né? Ou seja, garantem a liquidez no mercado, e isso é extremamente importante porque dá um giro maior na economia. Convertem dinheiro digital em moeda física para uso diverso, que são os saques, realizam transferências, ou seja, movimentam recurso entre indivíduos e empresas, né? Viabilizam investimentos, né, em poupança, pagamentos e aportes para investimentos. Existem sorteios periódicos e poupança compulsória de recursos, ou seja, ele gera as capitalizações de juros e remunera o capital do cliente, né, gerando investimentos. Além disso, conseguem também fazer antecipação de dinheiro via empréstimos, ou seja, ampliam o crédito. Então, os serviços bancários digitais, principalmente dos bancos digitais, são diversos, né? E para o banco tradicional, evita que as pessoas vão às agências bancárias, e para os bancos digitais, são todos os tipos de serviços que eles já fazem e que dá para fazer tudo via aplicativo, tá? Bom, pagamentos digitais, né? Então, o dinheiro físico em grande quantias. O que que nós temos? Risco de perda, risco de assalto, né? Agendamentos de destaques provisionado, fila no caixa do banco, tempo de locomoção até o local. Então, tudo isso, né, está relacionado às desvantagens que nós temos quando a gente trabalha com dinheiro físico, principalmente o dinheiro físico em grandes quantias. Imagina você realizar pagamento, tendo que ir na ponta do caixa, na fila do caixa para sacar, e você não consegue, você tem que programar um saque, né? Porque não é assim, a moeda física você não consegue tirar de uma hora para outra, você tem que fazer uma programação, muitas vezes demora de 2 a 3 dias para você poder sacar. E já o pagamento digital via mobile, seja num banco digital, seja num banco tradicional múltiplo, você tem maior segurança, por você não estar manuseando dinheiro, uma maior agilidade, consegue ser rastreado, você consegue ter integração com boletos e contas de consumo, né? Você já deixar lá programado. É disponível 24 horas, qualquer dia da semana. Já nos bancos tradicionais, né? Você tem aí uma limitação
de horário durante a semana e final de semana é fechado, não tem ninguém lá. Então, você faz com que os pagamentos possam ser possibilitados, né? Sem custo, principalmente agora com o Pix, 24 horas do seu dia, né? Então, isso aqui agilizou muito o processo de pagamentos dentro da nossa economia. E aí entra a questão da evolução dos meios de pagamento que são integralizados dentro dos aplicativos, né? Como, por exemplo, o Pix, o Drex, que eu quero falar um pouco disso. Só que antes disso, é importante que a gente entenda o que são meios de pagamentos, né? Então, meios de pagamento são instrumentos, sistemas e tecnologias que permitem a transferência de valores entre um pagador e um recebedor e acabam viabilizando compra de bens e serviços, englobando desde o dinheiro em espécie até soluções digitais instantâneas. Então, o papel moeda, que é o dinheiro que nós temos na nossa mão, ele é um meio de pagamento? Ele é um meio de pagamento. Ele é um dinheiro em espécie. O Pix é um meio de pagamento? É um meio de pagamento. Então, tudo aquilo que a gente utiliza para realizar pagamentos, transferências, né? É, é um meio de pagamento, só que daí eu tenho diferentes tecnologias, né? Então, quais são os principais meios de pagamentos que a gente usa no Brasil? Né? Então, o primeiro deles é o dinheiro em espécie, papel, moeda, moeda metálica. Nós temos também os boletos bancários, nós temos os cheques, que ele está fadado, tanto o dinheiro como o cheque você quase não vê, né? O cheque ainda é muito usado, principalmente para realizar pagamentos em grandes quantias, mas ele ainda é muito utilizado, tá? E o dinheiro em espécie, esses dias eu fui viajar para a praia e eu levei uma parte em dinheiro vivo e eu voltei com esse dinheiro para casa, gente. Não consegui usar. Por quê? Porque até o pessoal que vende picolé, que vende milho verde, né, na praia, tudo é via Pix no aplicativo que está dentro do celular. Ou seja, você tem agora aplicativos que servem como uma maquininha de cartão. Então, tudo está no celular. E com a internet melhor, né, você consegue fazer com que esses aplicativos possam funcionar mesmo na beira da praia. Então, eu levei dinheiro e voltei com dinheiro. E isso é bom para o governo, por quê? Porque quem produz o dinheiro em espécie é a Casa da Moeda, é o governo federal, e isso tem um alto custo para a nossa economia. Se as pessoas, né, se os consumidores não utilizam mais o dinheiro vivo, eu não preciso produzir mais tanto dinheiro em espécie, então eu consigo reduzir o custo da produção do dinheiro e eu reduzo esse gasto do governo federal. Então, é o dinheiro em espécie, é o boleto bancário, cheques, né, que também está numa decrescente, o TED, que são as transferências eletrônicas, e o DOC. O DOC foi extinto em fevereiro de 2024, porque quando surgiu o Pix, ele substituiu o DOC. Porque o DOC são transferências de pequenos valores e o TED são transferências de valores mais elevados, né? Então, o TED ele tem uma taxa, ele varia de 10 a 16%, né? De 10 a 16 reais, quer dizer, por transação. Então, você vai pagar isso para realizar valores altos, né? Fazer transferências de altos valores. E ele ainda existe e é ainda muito utilizado, né? Em termos de valores monetários, é um dos mais utilizados no Brasil. Mas o DOC é aquela transferência de valores, de pequenos valores, né? Era utilizado o DOC e tinha uma taxa de 4, 5 reais cada vez que você ia fazer e levava 24 horas, né, para poder entrar na conta da pessoa. Com o aparecimento do Pix sem custo e instantâneo, o DOC ele deixou de existir, tá? Além disso, todas essas transferências, se eu transferir até às 6 da tarde, depois das 6 da tarde, só vai cair no outro dia, tá?
Um outro meio de pagamento é o cartão de débito e cartão de crédito, o Pix, o Drex e as carteiras digitais, que são aplicativos que armazenam dados de cartões ou saldos de celulares, como o PayPal, o Google Pay e o PayPal, né? Que são carteiras digitais que também podem ser utilizadas como pagamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses meios de pagamentos, como o Pix e o Drex, que são, né, mais que surgiram mais recentemente. Então, o Pix, ele é um meio de pagamento que foi criado pelo Banco Central, ele surgiu em novembro de 2020, bem em plena a pandemia, e ele é mais prático, seguro, só para a gente ter uma ideia, né? O tempo médio do Pix é em torno de 10 segundos para entrar o dinheiro na nossa conta, o DOC demorava 24 horas, tinha um custo de 4 a 5 reais, e demorava para entrar. O Pix veio com um tempo médio, né, de 10 segundos para entrar na conta, ele está disponível 24 horas, 7 dias da semana. Pessoas físicas não precisam pagar transações em Pix. E aí, gente, o DOC não fazia mais sentido, ele simplesmente foi sendo deixado de utilizar. Então, o Pix ele foi lançado em novembro de 2020 e em fevereiro de 2024 o DOC foi desativado do nosso sistema nacional, financeiro nacional como meio de pagamento, tá? Os tipos de contas que a gente pode eleger ao Pix são a conta corrente, conta poupança e conta de pagamento pré-pago, tá? Alvo de fraudes, né? Bancos implementaram limites noturnos reduzidos e canais para denúncia de roubos, sequestros por causa de, principalmente relacionados a resgate via Pix devido a grandes fraudes, tá? Que ainda vem acontecendo bastante. Então, muito importante a gente tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Só para a gente entender um pouco, isso aqui são dados do Banco Central, peguei lá do G1, que já estava pronto, né, o gráfico, mas são dados do Banco Central. Se entrar lá no Banco Central, ele vai trazer essas informações, só para a gente ter noção. Olha, ali em 2020, quando ele foi lançado, o Pix era o meio de pagamento menos utilizado pela população brasileira. E em 5 anos, né, a gente, a gente já tem que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado em termos de valores monetários. Só no segundo trimestre de 2025, né, ele movimentou 19,3 bilhões de reais em pagamentos. Em segundo lugar, vem o cartão, tanto o cartão de crédito, débito e o pré-pago, que foi em torno de 12 bilhões de transações, né? E as transferências interbancárias, ó, 191 milhões apenas. Então, você tem o Pix, o cartão, aí cobranças que estão relacionadas a boleto, convênio, débito direto está em terceiro, mas a gente vê a diferença, né, entre o Pix e os outros meios de pagamento. Então, e o cheque foi apenas 35 milhões, gente. Então, gente, olha só como que se dá a evolução dos meios de pagamento para aquele que é menos custoso. Cartão de crédito se paga, você tem uma taxa absurda se você não paga a fatura, né? Em torno de 400% ao ano de juros que vem na próxima fatura. Então, mas mesmo assim, o cartão de crédito ele funciona como o segundo meio de pagamento, ele está numa tendência crescente. Além disso, né? Mas o segundo meio de pagamento mais utilizado, porque muitas contas parceladas são feitas por eles. Por exemplo, meu marido usa muito o cartão porque ele consegue ter milhas com o cartão. Então, ele tem uma pessoa que administra as milhas dele, que ele consegue ter se ele utiliza o cartão. Então, ele só usa o cartão, né? Então, por isso que o cartão, ele tem algumas vantagens. Você consegue fazer pagamento de grandes quantias parceladas, se você tem um bom limite. Então, ele é é um dos meios de pagamentos mais utilizados por causa de todas essas vantagens, né? E o Pix é à vista, né, gente? Principalmente à vista. Como que está o retrato do Pix no Brasil? Só para a gente entender. Quais são as regiões brasileiras que mais usam o Pix, né? Como meio de pagamento. Então, a principal delas é o Sudeste. Quase 43% da população dos estados do Sudeste usam o Pix como meio de pagamento, né?
tanto São Paulo, Rio de Janeiro, você vê ali também o Espírito Santo, Minas Gerais, utilizam o Pix como meio de pagamento, e em seguida vem a região Nordeste com 27,37%, o Sul apenas 11%, o Centro-Oeste é o que menos usa, em torno de 8,28%. Em relação à distribuição etária, só para a gente entender o perfil das pessoas, né? Então, quem mais usa o Pix entre as faixas etárias é a população que vai aí de 30 a 49 anos. Os dois juntos é quase 50% da nossa população de 30 a 49 anos são as que usam o Pix como forma de pagamento, tá? E a distribuição sobre as formas de uso, a gente vê ali, né, as formas de uso do Pix, né, se é chave Pix, QR Code. Então, a maior delas é o QR Code e a chave Pix. É as maiores chaves, formas de uso do Pix dentro da nossa economia. Por que que eu estou passando isso? Porque se vocês estiverem a fim de desenvolver uma fintech financeira e dentro dela vai ter que ter pagamentos, você já sabe direcionar, você já consegue entender qual que é o teu público-alvo aqui e também a forma como você vai definir a chave Pix para as pessoas poderem utilizar dentro da sua fintech ali, por exemplo, tá? Bom, quais são as evoluções das funcionalidades do Pix? Então, a gente tem o Pix de cobrança, a gente tem o Pix saque, o Pix troco, Pix agendado, Pix por aproximação, o Pix automático, né? E a integração do Pix com o Open Finance, ou seja, temos ainda muita evolução, né, dessa ferramenta que foi criada pelo Banco Central e agora já está se internacionalizando, tá? Um outro meio de pagamento digital que vem crescendo na nossa economia, que ainda não foi lançado, mas que está em teste piloto, é a moeda digital brasileira, que é o Drex. Então, o que é o Drex? É a moeda digital oficial do Brasil. Ela é emitida e é regulada pelo Banco Central e ela possui uma paridade do poder de compra dela, onde um Drex vai ser igual a R$ 1 físico, né? Ela vai operar numa tecnologia que a gente chama de rede de blockchain, que é autorizada, e ela vai permitir, né, o uso de smart contratos, ou seja, contratos inteligentes para liquidar transações complexas de forma automática e segura. Na verdade, o Drex, ele surge exatamente para viabilizar esses contratos inteligentes que nós vamos aprender um pouquinho mais, tá? O que é a tecnologia, então, de blockchain, né? Então, a moeda digital brasileira, que é o Drex, que é diferente do Pix. Então, o Pix é um meio de pagamento e o Drex é a própria moeda digital brasileira. Ele também é um meio de pagamento, só que ele é o real digital, porque ele tem paridade com o real, tá? Ela vai ter, então, ela vai operar nessa rede de blockchain autorizada que dá uma segurança para ela. O que que é o blockchain? É um banco de dados que é 100% digital e ele é compartilhado e descentralizado, que acaba registrando todas as transações de forma permanente e imutável. O que que são contratos inteligentes? São acordos digitais que são executados de forma automática assim que as partes, né, por condições estabelecidas no contrato, são cumpridas, né? Exemplos de contratos inteligentes, né? Por exemplo, na área financeira é o DEF, que são empréstimos automatizados. Então, por exemplo, se o investidor deposita um valor como garantia e o contrato libera o dinheiro solicitado e calcula os juros, né? Se tudo isso estiver de acordo com o contrato, né? Isso já é liberado de forma automática, sem precisar ir numa agência física. No caso do setor imobiliário, né, ele automatiza o processo de transferência da compra e venda de imóveis. Então, contratos inteligentes e tecnologia blockchain dão a segurança, né, e viabilizam aí o Drex, que está em teste piloto, tá? Quais as principais características dessa moeda digital? Então, a natureza. Ela não é uma criptomoeda volátil como o Bitcoin. Ela não, por que volátil como o Bitcoin? Porque o Bitcoin a gente usa como investimento, ele possui uma valorização, como no mercado de ações, né? Se eu compro a ação de uma empresa a R$ 5
e depende se houver mais demanda que oferta dessas ações, ela pode se valorizar em R$ 2. Então, eu ganhei R$ 2 em termos de valorização. O caso do real, ela não é uma criptomoeda volátil, ela é estável. Por quê? Porque ela não tende à valorização. A ideia é que ela seja uma moeda digital com paridade no poder de compra do real, né? Então, um Drex é um real, tá? É o dinheiro digital e não uma criptomoeda volátil. Qual que é a sua principal diferença para o Pix? Enquanto o Pix é apenas uma infraestrutura de pagamento, é uma forma, né, de pegar o dinheiro, tirar o dinheiro da minha conta e mandar para outra conta, o Drex já é a própria moeda. Então, por exemplo, qual que é a principal diferença? Quando eu entro no aplicativo, no meu banco, eu tenho lá tantos reais, correto? Na minha conta corrente, não sai o saldo da minha conta em reais? Tá? Então, o que que é aquele saldo em reais? É o meu dinheiro real. Como ele está dentro da minha conta corrente, a gente chama de depósito à vista. Quando eu quero fazer uma transferência desse dinheiro para fazer um pagamento para outra conta, ou seja, na conta de outra pessoa, eu posso fazer isso sacando o dinheiro indo lá e pagando. Eu posso, que daí é uma forma. Essa pessoa pode me gerar um boleto e eu pago, daí sai aquele dinheiro da minha conta. Eu posso fazer um TED, né, uma transferência para outra conta, eu posso fazer um Pix. Então, o dinheiro que está lá como saldo, né, é o real, é o dinheiro. O que que vai ser o Drex? Vai ser exatamente esse dinheiro. Pode ser que eu possa depositar esse Drex dentro da minha conta. Ao invés de eu ver reais, eu vou ver as unidades em Drex. Então, ele é uma unidade de conta, ele é a própria moeda. E o Pix, o boleto, o TED, é a forma como eu faço a transferência, tá? Bom, ele tem segurança, então ele utiliza smart contratos, smart ou contratos inteligentes, né, que garantem a troca simultânea de um bem pelo outro, sem muita burocracia, reduzindo fraudes, e as transações são processadas em um ambiente com proteção de dados, ou seja, onde você tem toda a privacidade, controle e rastreabilidade pelo governo federal, tá? Bom, o real digital brasileiro, como que ele vai funcionar? Então, você não irá criar uma conta diretamente no Banco Central. A sua carteira digital será acessada por meio das instituições financeiras autorizadas, como o seu banco ou fintech de preferência, como, por exemplo, um banco digital, né? Então, ou seja, eu não vou abrir uma conta no Banco Central, que eu vou ter uma conta de uma carteira digital dentro do banco que eu já utilizo. Você poderá converter esse seu saldo, né, que é o dinheiro tradicional, em Drex e vice-versa. Então, quando eu abrir a minha conta corrente, eu vou ter a minha saldo em Drex, ao invés de ser o saldo em reais, tá? Como a paridade é a mesma, se eu tenho R$ 10, eu vou ter 10 Drex. Ele vai diferir do Pix, né, o Drex, porque ele suporta essa tecnologia dos smart contracts, ou seja, contratos inteligentes, permitindo que transações mais complexas sejam automáticas e seguras, como, por exemplo, na compra de um carro, o dinheiro só é transferido para o vendedor no exato momento que o documento do veículo for transferido para o nome do comprador, evitando riscos e fraudes, tá? A questão da segurança, as transações são rastreáveis, né? E vão rodar em uma rede do tipo blockchain, que é em bloco, tá? É exclusiva para empresas financeiras credenciadas, mantendo ali as leis de sigilo, que é o LGPD. Olha só, né? Já passou 1 hora da nossa aula e a gente tem muita coisa para ver, tá? É, só para a gente entender, né? Então, o Drex, que é o Real Digital Brasileiro, né? Que é o CBDC, é criado pelo Banco Central. Ele representa a versão digital do real, né? Ou seja, emitida e controlada pelo Banco Central do Brasil. A tecnologia é baseada em tecnologia de blockchain, os contratos das operações são contratos inteligentes, ela vai integrar pagamento, né, contratos inteligentes e DEF regulada, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é isso. Está em teste ainda
O lançamento era para ser em 2025, não deu certo, adiaram para 2026 e agora não tem ainda um lançamento previamente estabelecido, porque eles estão em fase de teste, tá? Ele é diferente do Bitcoin, porque ele é centralizado e com valor garantido, sem ser um valor que muda, né? Então, o Bitcoin ele pode se valorizar e a ideia do Drex é manter a paridade aí no seu poder de compra, tá? Bom, da agência física ao atendimento remoto, quais são as grandes oportunidades, né? Então, a digitalização das agências bancárias ela não vai eliminar os profissionais. Os profissionais, eles vão migrar, né? Ou seja, os bancários que antes atuavam presencialmente, agora passam a atender os clientes de forma remota, por chat, por telefone ou videochamada. Logicamente, vai reduzir o número de profissionais tradicionais das agências, né? O que vai ter agora é uma mudança, né, de profissionais que vão trabalhar nesses bancos que estão mais alinhados à área de tecnologia, principalmente aqueles que vão desenvolver essas tecnologias dentro dos bancos. Então, por isso que a gente tem que estar buscando e avaliando as tendências, porque toda essa tecnologia, ela vem transformar as profissões do futuro. Então, qual o tipo de o que eu tenho que me especializar para acompanhar essas tendências no mercado financeiro, se eu sou uma pessoa que já trabalha no mercado financeiro ou quero trabalhar no mercado financeiro. Então, isso que é extremamente importante, né? Então, antes, os bancos tinham um atendimento presencial na agência, o horário era das 9 às 16, existiam filas quilométricas, né? Tinha que haver o deslocamento físico da pessoa até o banco. Você tinha um carteiro, um gerente único por carteira de clientes, se era física, se era jurídica, e também o nível de renda desse cliente. Então, os gerentes são divididos em blocos. Agora, você tem um atendimento remoto via app, tem a inteligência artificial que muitas vezes te atende no app, que eu acho isso terrível, eu odeio inteligência artificial para atendimento, gente, que eu ainda gosto da pessoa me atendendo, porque nem todos os tipos de dúvida a gente consegue tirar com a inteligência artificial por enquanto, né? Mas o atendimento ele é remoto, via app, chat ou vídeo. Existe uma disponibilidade dos serviços 24 horas, não precisa haver deslocamentos, não tem filas físicas e o gerente é acessível por chamada quando elegível, né? Então, alguns aplicativos eles trazem o gerente que vai te responder, ou muitas vezes o seu gerente é o próprio aplicativo, tá? Um livro para vocês se aprofundarem, está? Que é da Rúbia Carneiro Neves, o nome do livro é Novas Fronteiras do Sistema Financeiro Nacional, para que vocês possam aí estar se aprofundando um pouco mais, principalmente para quem tem interesse em desenvolver uma startup, uma fintech, né, nessa área financeira é importante se aprofundar em como que esse mercado ele vem evoluindo, quais são essas novas tecnologias, qual a diferença de uma tecnologia com a outra, para vocês poderem estar desenvolvendo nossos produtos e serviços de acordo com a necessidade do cliente. Então, seguem o livro para que vocês possam se aprofundar dentro dessa temática, tá? Bom, a primeira etapa da nossa aula nós já fizemos, agora eu quero falar um pouco, né, dessa segunda etapa, né, sobre criptomoedas, blockchains e DeFi, né, para a gente entender e desvendar um pouco do futuro das transações financeiras. E eu quero começar, né, desmistificando qual que é a diferença da moeda fiduciária, que é o papel moeda, o dinheiro real, de um criptoativo, né? Para que a gente possa não se confundir. O que é um criptoativo? São moedas digitais. Então, o que a gente já falou? A gente primeiro falou de meios de pagamento, que é a forma como eu posso realizar pagamentos dentro do Brasil, que é através de dinheiro, de Pix, de boleto, de cheque, de cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago. Eu posso realizar pagamento através de transações, né, entre os bancos. Também conseguia fazer através de TED, através de cheque, através de DOC, que agora foi substituído pelo Pix. Então, tudo isso são meios de pagamento. Mas aí nós vimos que os meios de pagamento, né, por exemplo, a moeda
a moeda, dinheiro, papel moeda, que é o real, né? E o Drex são uma moeda nacional, que é a moeda fiduciária. A diferença é que o Drex é a moeda digital, qual é o valor que eu vejo na minha conta corrente? É o valor, qual que é a unidade de conta, né, dentro da minha economia? Quando eu coloco o dinheiro na poupança e tiro um extrato, qual é o dinheiro que eu vejo lá aplicado, né? É o real. Então, o real, ele é a nossa moeda fiduciária. É o saldo que aparece na nossa conta bancária, é o saldo que aparece na poupança, é o saldo que aparece nos nossos investimentos, né? Se eu coloco LCD, LCA, LCI, é o dinheiro que está lá, é o dinheiro que eu consigo contabilizar. Então, é o real. Então, o real, ela é a nossa moeda fiduciária, né? E ela existe, em muitos casos, apenas no digital, porque é o dinheiro que eu consigo ver na conta corrente que está dentro do meu banco, ou é o dinheiro que está no meu bolso, tá? Então, o Drex não é um criptoativo, o Drex é uma moeda fiduciária digital. Ele é uma evolução do papel moeda. Então, a moeda fiduciária, ela é baseada na confiança do sistema, por isso que a gente fala que ela não tem lastro mais, não existe mais lastro de moeda fiduciária. Antigamente, no início da evolução das casas bancárias, da evolução da moeda, o dinheiro que eu tinha em ouro dentro do banco era o dinheiro que eu poderia ter em papel moeda na minha mão. Então, era uma moeda lastreada, com lastro em ouro. Com a multiplicação do dinheiro, das relações e o fato de você não conseguir ter presas preciosas suficiente para lastrear o dinheiro que está em circulação, a gente não tem mais lastro em ouro, né? Mas então a moeda fiduciária brasileira é o real, é a moeda que aparece na nossa conta corrente lá quando a gente abre, né, a conta no nosso banco, é a moeda que está lá. Então, e ela é controlada, né, pelo Banco Central e pelos bancos comerciais e bancos múltiplos, tá? O que que é um criptoativo, né? São moedas digitais que são tecnicamente diferentes da moeda fiduciária, com exceção do Drex, que o Drex não é um criptoativo, o Drex é uma moeda fiduciária digital, tá? Criptoativo entra as moedas digitais, né, como Bitcoin, Ethereum, entre outras. Ele é registrado e validado via blockchain, que é a tecnologia que dá a segurança das informações e o registro das informações da circulação dessa moeda, tá? Não tem a necessidade de um órgão regulador central, como a moeda fiduciária, o órgão regulador é o Banco Central, tanto que ele faz política monetária para aumentar ou reduzir a oferta de real na economia, tá? Aqui você não tem isso, e é negociado em plataforma, né? E exchanges. O que que é exchange? São as plataformas de negociação de criptomoedas, que é um tipo de criptoativo, tá? E aqui é importante a gente entender qual que é a diferença de criptomoeda e criptoativo, né? Então, as criptomoedas ou criptoativos, as duas são ativos digitais que utilizam criptografia e tecnologia de blockchain para registrar, validar e transferir valor de forma eletrônica. A criptomoeda, ela é um tipo de criptoativo. Então, todo criptoativo é uma criptomoeda? Não, mas toda criptomoeda é um criptoativo? Sim, tá? Então, isso que é importante. Então, a criptomoeda é um tipo específico de criptoativo criado para funcionar como um meio de pagamento ou uma reserva de valor, né? Por que reserva de valor a criptomoeda? Porque ela pode se valorizar. Tem gente que ganha dinheiro, muito dinheiro com ela, e outros perdem tudo, tá? Então tem um risco aí. É uma moeda digital que não existe de forma física, como o real. O real eu consigo ver ele lá dentro da minha conta, mas se eu fizer um saque, eu ganho dinheiro, correto? Então, a criptomoeda, ela só existe de forma digital, ela não existe fisicamente e ela pode ser transferida diretamente entre os usuários por meio do blockchain, tá? Criptoativo é um conceito mais amplo que inclui criptomoedas, tokens, NFTs e outros tipos de ativos digitais,
são representações digitais do valor ou direitos registrados em blockchain. Então, não necessariamente ela é uma moeda digital. Ela podem ser representações de direitos, tá? Ou seja, se é direito, significa que eu também estou negociando os contratos digitais, aí nesse sentido. Então, vamos entrar aqui. Quais são os tipos de criptoativo? Então, o primeiro dele é a moeda digital, que são os Bitcoin. Então, por isso que eu falei, Bitcoin é um tipo de criptoativo, mas nem todos os criptoativos são Bitcoins ou moeda digital. Outro tipo são os tokens de investimento, né? Então, representam a participação em ativos ou projetos, que são aqueles ativos tokenizados, que eu vou falar na próxima aula, tá? Então, ativos tokenizados significa ativos que eu posso vender em frações. Então, um tipo de criptoativo é a negociação desses tokens de investimentos. Ela pode ser um utility tokens, ou seja, dão acesso a produtos ou serviços, então são tokens utilizados em plataformas digitais para que a gente possa ter acesso, né? Como se fosse uma um código de segurança para ter acesso a determinados produtos e serviços, os stablecoins, que são criptoativos cujo valor é lastreado ou atrelado a um ativo real. Então, por exemplo, a USD, ele é um stablecoin. Que é um stablecoin? É um Bitcoin estável, sem ser volátil. Ele não valoriza nem se desvaloriza. Ele mantém a unidade do poder de compra de uma moeda fiduciária. Então, por exemplo, um USD é como se fosse $1. Muito parecido com o Drex, tá? O Drex é muito parecido com ele, apesar do Drex ser a moeda fiduciária digital, mas é muito parecido o conceito, tá? E os NFTs, que representam a propriedade digital de itens únicos, como arte digital, certificados. Lembra lá que o Neymar, ele desenvolveu lá um, um desenho dele, vendeu um avatar, e vendeu caríssimo, né? Isso aí é um tipo de NFTs, tá? Então, isso é importante a gente entender. Essas USDs, que são os valores, né, que é uma moeda digital americana com paridade no dólar, ele foi emitido pela Circle, que é uma empresa de tecnologia financeira dos Estados Unidos. Para quem tiver interesse, entra lá para ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Eu quero falar um pouco mais sobre isso também na nossa próxima aula, tá? Bom, quais são os principais benefícios e fundamentos aí das criptomoedas? Então, lembrando que criptomoeda, tá? Ela é uma moeda digital como o Bitcoin, por exemplo, tá? Bom, o que as criptomoedas trazem para nós em termos de benefícios? Elas geram uma menor corrupção, né? Ou seja, existe uma descentralização do poder de uma única fonte, ela elimina o dinheiro físico, né? Ela gera um controle e liberdade sobre os investimentos, ou seja, uma maior responsabilidade do indivíduo. Ela elimina intermediários, ou seja, validadores ainda existem, mas com remuneração bem menor que o tradicional. Então, por que que elimina intermediários? Porque eu posso negociar o meu ativo diretamente com a outra parte, sem precisar de corretores no meio do caminho, tá? E ela facilita o acesso bancário, ou seja, quem tem dificuldade em mercados tradicionais é melhor atendido na criptomoeda, tá? No entanto, ela tem maiores riscos, haja vista, né, o número de fraudes que a gente vem tendo no Brasil, principalmente de instituições financeiras que vendem esse tipo de moeda e prometem uma rentabilidade de 5% ao mês, gente. Toma cuidado nisso, porque quando se você entende um pouquinho, né, de finanças, você sabe que uma rentabilidade de 5% ao mês é muito difícil se manter, porque ele chega numa escala geométrica de futuro de renda impagável. É como se você deixa o seu dinheiro aplicado lá e você fizesse uma projeção futura, você já percebe que só a sua aplicação, se isso for rentabilizando ad eterno, vai chegar
uma forma que vai se tornar impagável, cresce de forma muito escalonada. Então, tomar muito cuidado, né? Principalmente com rentabilidades de bitcoins que eles falam, rentabilidade, a rentabilidade, né, que é a valorização mais os juros aplicados, né, e daquela rentabilidade de 5, 6, 7% ao mês. Isso é impagável, né? Então, tomar muito cuidado de empresas que vão oferecendo essas rentabilidades exorbitantes, tá, gente? Então, vamos lá. Como que está o mercado de criptomoeda no Brasil e no mundo? Ó, então, só no Brasil, dados ali do Banco Central, né? Ali em torno de 2021, né? Foram pelo menos 5% do PIB brasileiro, né? Foram transações com criptomoeda, em torno de 270 bilhões de reais, né? Ah, tem em torno de 6 milhões de brasileiros que aplicam em carteiras com criptomoeda, né? O que é 12, quase 13 vezes maior, né, dentro do período de 2021 a 2022, tá? Um crescimento assim absurdo de um ano para o outro em relação aos investimentos em criptomoedas, tá? No mundo, ele é um mercado que movimenta em torno de 900 bilhões de dólares, quase 1%, né, um pouco mais de 1% do PIB global. 295 milhões de pessoas que investem, isso dá de 2021. Se a gente conseguir dados mais recentes, nós vamos ver que esse valor já deve ter ultrapassado os 300 milhões de pessoas que investem em cripto, tá? E representa 10% do PIB global, né? Que deve estar tokenizado, ou pelo menos 10% do PIB deve estar tokenizado até 2027, ou seja, investimentos em criptomoeda. Então, é um mercado que vem crescendo muito, é uma tendência, por isso que é importante nós entendermos o que é esse mercado, como podemos ganhar dinheiro com ele de forma segura e tomar cuidado, né, com essas instituições financeiras que oferecem bitcoins a uma taxa superior a 5% ao mês de rentabilidade, tá? Quais os principais benefícios, né? Menor corrupção, elimina o dinheiro físico, traz aí uma maior. Ah, eu já falei sobre isso, né? Uma maior responsabilidade pessoal, tá? Quais os riscos a considerar nos criptoativos, né? O risco de liquidez. O que é a liquidez? Qual é o ativo que tem a maior liquidez dentro da nossa economia? É o próprio dinheiro físico. Se você tiver o real na sua mão, você consegue comprar qualquer coisa. Era assim, né? Porque se a pessoa não tiver troca, às vezes ela prefere nem vender, que foi o que aconteceu comigo na praia. Mas, em tese, né, o risco de liquidez é o tempo que você consegue transformar aquele ativo em dinheiro para gerar transações. Então, para que você possa negociar com criptoativos, você tem que resgatá-lo, né? Então, a falta de negociação, como no mercado de ações, tá? Quando que uma ação é menos líquida? Quando tem mais gente querendo vender aquelas ações do que querendo comprar as que você quer vender. E aí isso causa uma desvalorização no valor das ações, e a mesma coisa pode acontecer ali com os criptos ativos. Então ele tem uma menor liquidez que o dinheiro vivo, tá? Que o dinheiro que está na poupança, que o dinheiro que está na conta corrente, tá? Risco de volatilidade, os preços podem oscilar, então ele é considerado um ativo de renda variável e não fixa, tá? Então você não consegue, você até consegue prever, mas você não consegue controlar a variação da moeda no futuro, tá? Risco de segurança, plataformas ou empresas que negociam os ativos podem ser vulneráveis, haja vista o que vem acontecendo com o Brasil recentemente, né? Várias empresas quebrando. A legislação de cada país pode afetar a compra, a venda ou a tributação, porque normalmente essas criptomoedas é a nível internacional, e aí você tem que entender lá da legislação local que vai deliberar sobre isso. Também não tem fundo garantidor de crédito para esse tipo de investimento. Então, você pode perder simplesmente tudo se der ruim o negócio, tá? Diferente do que acontece com outras aplicações financeiras que nós temos no Brasil, que a gente tem o que é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais por CPF, que é o que aconteceu no Banco Master aqui. Por exemplo, eu tinha dinheiro investido no Banco Master, só que era pouco, né? E agora que o banco foi liquidado,
o fundo garantidor de crédito devolveu o dinheiro para minha conta da corretora onde eu havia aplicado em fundos do Banco Master, né, que é o Banco BTG. Então, ele devolveu, tá? Agora, se fosse em criptomoedas, eu não teria essa devolução, porque não tenho fundo garantidor de crédito para esse tipo de investimento. Alguns fatores motivadores para que as pessoas invistam. Primeiro, por causa da rentabilidade, né? Segundo, porque é uma forma, né, da gente ter uma proteção contra a inflação. Isso aqui foi uma pesquisa feita pela Ambima, né, pelo menos 46%, né, das pessoas que estão na América Latina investem em criptomoeda para fugir da inflação. Por quê? Porque a América Latina, todos os países sofrem com altas inflações, diferente dos Estados Unidos, Europa, né? Você vê que é América Latina e a África, né? O motivo investir em criptomoedas para fugir da inflação é o principal, porque são países emergentes que têm um processo inflacionário mais alto do que países desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, tá? E em relação ao percentual de donos de criptomoedas que concordam, estão relacionados também à diversificação de ativos. Então, outro grande motivo de se investir está relacionado a diversificar os investimentos em ativos, que no caso da América Latina, né, ganha em disparada dos outros países, que é 78%. Então, o principal motivo, fugir da inflação e diversificar ativos, tá? Bom, só para a gente ir finalizando então a nossa aula, tá? A gente tem aqui a tecnologia do blockchain. Você viu que a tecnologia de blockchain é uma tecnologia utilizada para permear as transações, por exemplo, de Bitcoin, né? Do Drex, né? Que a gente ouviu falar agora. Então, o que que é o blockchain? Ele serve para, é uma tecnologia que serve como um livro-razão digital, como se fosse uma contabilidade, tá? Livro-razão a gente usa, é um termo muito da contabilidade, que a gente usa na contabilidade para fazer o lançamento de entrada e saída de dinheiro dentro de uma conta de uma determinada empresa, tá? O blockchain, ele serve então para registrar, armazenar e compartilhar informações de forma segura, transparente e confiável, sem perder de um intermediário central, sem perda de nenhuma das informações, tá? Ele é uma tecnologia que funciona como fosse um livro-razão contábil, né? Um livro de registro de forma compartilhada. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine um caderno que você compartilhou com milhares de pessoas. Imagine um documento no Word que eu compartilhei com várias pessoas para desenvolver ou para redigir um determinado contrato. Sempre quando alguém escreve uma nova linha, né, todos recebem uma cópia atualizada, ninguém pode apagar a linha sem que os outros percebam e o histórico fica preservado. Todas as mudanças que acontecem dentro daquele documento, ele fica preservado. E é a mesma coisa que essa tecnologia de blockchain ela faz. Então, ela faz uma gestão de toda essa informação e fica tudo registrado, contabilizado e compartilhado, né, dentro dessa tecnologia, tá? Então, as classificações de blockchain quanto à sua finalidade. Então, eu tenho os blockchains que eles são públicos, né? Então, são redes abertas, onde qualquer pessoa pode participar, consultar informações e, em muito caso, validar transações, como, por exemplo, nos blockchains do Bitcoin e do Ethereum, né, que é administrado por token nativo. A gente tem uma finalidade que é a finalidade consorciada, ou seja, ela é administrada por um grupo de organizações que compartilha a governança dessa rede, como, por exemplo, redes bancárias, consórcios de saúde, entre outros. A gente tem blockchains privados, onde a rede é controlada por uma única organização, que define quem pode ter acesso a essas informações, né? É, são normalmente instituições de menor porte, não precisam ter a tecnologia de tokenização para ir, de token, né? Para ter acesso às informações. Por exemplo, nós temos bancos e grandes empresas trabalhando com esses blockchains privados. E com relação à finalidade, o último deles é o híbrido,
que combina características de blockchains públicos e privados, como, por exemplo, governo digital e a tokenização de ativos, tá? Quanto ao uso, o blockchain ele pode ser financeiro, para realizar pagamentos, transferências de ativos digitais, ele pode ser smart contracts ou contratos inteligentes, para realizar a automação dos contratos e os processos. Ele pode ser utilizado na tokenização de ativos, né, como, por exemplo, imóveis, recebíveis, commodities, participações societárias. O que é uma tokenização de um imóvel? É eu vender o meu imóvel, ao invés de eu vender para a pessoa que está comprando, que daí vai ter que ter o valor para comprar total para comprar meu imóvel, eu vendo ele em partes, em cotas. E aí eu utilizo uma ferramenta, uma plataforma para poder fazer isso. Isso que é tokenização de ativos, eu quero falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, tá? Rastreabilidade, né, utilizado muito na área de logística, agronegócio e na indústria, e identidade digital, para poder fazer certificações digitais e autenticação de usuários, tá? E por fim, eu quero trazer para vocês o conceito de finanças descentralizadas, que é o DEF, que ele engloba essas tecnologias de contratos inteligentes, né, que acabam descentralizando a normatização, a regulação e o controle das operações financeiras, sem depender de um governo ou uma instituição única, e ele representa um ecossistema financeiro, né, que é construído sobre a tecnologia de blockchain para eliminar a necessidade de um intermediário tradicional, tá? O funcionamento do DEF se dá sem intermediários, então você interage diretamente com o código do aplicativo, ele usa os códigos, né, para executar os contratos inteligentes, que são as regras financeiras, assim que as condições foram pré-estabelecidas, são cumpridas, como, por exemplo, a liberação automática de um empréstimo quando uma garantia é depositada. Ele serve como autocustódia, ou seja, você consegue manter o controle total e totalmente a posse dos ativos em sua própria carteira digital, sem precisar delegar a custódia a uma unidade central ou a um banco, por exemplo. Quais são as suas principais aplicações? Através de empréstimos e financiamentos, ou seja, você pode obter ou conceder crédito de forma automatizada, investimentos e rendimentos, né? Estratégia como com o yield farming, onde você trava ou empresta seus ativos para a rede em troca de taxas de recompensas, como, por exemplo, fazer swaps. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula também. Corretagem descentralizada, ou seja, trocar criptomoedas diretamente com outros usuários, onde eles são utilizados, e a questão do mercado de seguros, onde você consegue ter protocolos automatizados que processam reivindicações e pagamentos com base em dados de mercado em tempo real, tá? Bom, exemplos de transações DEF, só para a gente ter uma noção, tá? De corretagem descentralizada, né? Que eu coloquei aqui que a gente poderia utilizar. Então, você consegue trocar criptomoedas diretamente com outros usuários sem precisar de um intermediário. Então, suponha que você tenha 1.000 USDC. O que que é o USDC? É um criptoativo, onde um USDC é igual a $1. Então, aqui seriam $1.000, tá? Que são bitcoins estáveis, né? Que não são voláteis igual os bitcoins comuns, tá? Então, suponha que você tenha 1.000 USDC e queira comprar um Ethereum, que é um bitcoin, tá? Você acessa uma corretora descentralizada, denominada de DEX, e realiza essa troca de forma direta, e não existe uma corretora tradicional segurando o seu dinheiro, tá? Para isso, então você mesmo faz essa transação, tá? E isso é um exemplo de transação DEF, que representa, então, contratos, finanças descentralizadas. Um outro exemplo de transação DEF são empréstimos e financiamentos. Então, imagina que você possui 1.000 USDC, né, que é esse tipo de criptoativo, e deseja obter o rendimento sobre esse valor. Então, etapa 1, você vai conectar a carteira, ou seja, você conecta a sua carteira digital a uma plataforma DEF, como um protocolo de empréstimo. Depois, você vai depositar esses seus ativos em DEF dentro dessa plataforma,
3, você vai realizar empréstimos para os outros usuários, ou seja, o protocolo irá disponibilizar esses ativos para empréstimos a outros participantes. Os participantes vão comprar e vão pagar juros para você de forma automática. Então, esse é um outro tipo de transações DeFi que é uma tendência cada vez maior de mercado em termos de aplicações financeiras. Então, os dois aqui, você consegue ganhar recursos, é tipo de aplicação financeira. Um você trocando, fazendo uma swap, e a outro você realizando empréstimos e financiamentos de forma direta, né? E aqui, para a gente finalizar, só para a gente fixar, né? O que significa a sigla PIX, né? É pagamento instantâneo brasileiro. Ele é um meio de pagamento digital da economia brasileira. O termo correto para a nova modalidade de empresa financeira inovadora e digital, ela é uma fintech, né? E a tecnologia que possibilita criptomoedas e o registro de transações em blocos é o blockchain, que é exatamente isso, né? Registro de transações em blocos. Pessoal, até então a nossa próxima aula, né? É muito conceito, eu sei que tem muito conceito aqui para vocês poderem estar trabalhando, tá? A próxima aula a gente vai trabalhar, vai entrar um pouquinho mais a fundo nos últimos conceitos que eu trouxe aqui para vocês, que são as tendências de futuro. Mas não tem outro jeito. O jeito é a gente estudar mesmo, a gente entender a diferença, principalmente se você quiser ser um empreendedor, desenvolver algo dentro dessa área, né, de novos modelos de negócios da área financeira, tem que saber todos esses conceitos, saber as suas diferenças e como eles funcionam, não tem como fugir, né, Eliezer? Exatamente, professor, exatamente. Não adianta muito a gente se desenrolar aí desses conceitos. Eu confesso que eu, como economista, cada vez que eu leio, eu parece assim que o meu doutorado não valeu de nada, né? Exatamente. Então, São tantos parece que eu conceitos tô. novos. São tantos conceitos novos que a gente tem que se atualizar a cada dia sobre essas novas tecnologias. Estão vindo que vieram de uma forma muito rápida, aí que tá, né? Tudo foi muito gradual, né? Nós ficamos mais de 2000 anos com um tipo de 500 anos com um tipo de moeda, aí ficam mais 600 anos com a moeda papel e em um século, meio século, a gente conseguiu evoluir para algo, as moedas digitais, as formas de se relacionar no mercado financeiro e investir, elas evoluem a cada dia. E a gente não consegue nem, a gente, por exemplo, a aula do ano que vem, eu já vou estar trazendo coisas novas para os alunos, com certeza, né? Então, ou seja, nem dá tempo da gente se atualizar do que já lançou, a gente já está pensando no que vai vir para frente. Perfeito, professor. Agradeço aí a disponibilidade. Desejo aí a todos até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.